Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Dourado Barbosa, eu sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste da Bahia, atualmente no 7º período, e estou vinculado ao programa de residência pedagógica com um projeto interdisciplinar, Biologia e Matemática. Então o intuito aqui das aulas é também integrar a interdisciplinaridade entre Biologia e Matemática com vocês. Para a primeira aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a primeira lei de Mendel, que também é conhecida como Lei da Segregação dos Fatores. Por que Lei da Segregação? Segregação significa separação, e os fatores estão envolvendo uma única característica, ou também chamada de monohibridismo. Foi descoberta por Gregor Johann Mendel, que é considerado o pai da genética, ou melhor, Johann Mendel, Johann Mendel ele nasceu em 20 de julho de 1822, localizado na Mávia, que até então era parte do Império Austro-Húngaro, só que mais tarde foi incorporada à República Tcheca. Mendel foi filho de um casal de agricultores e, quando completou 21 anos de idade, ele entrou para o monastério de Ordem de Santo Agostinho. Lá ele desenvolveu seus estudos com as ervilhas e foi lá que ele foi batizado com o nome de Gregor, Por isso o nome Gregor Johann Mendel. Mendel teve a oportunidade de estudar na Universidade de Viena, Ele estudou física, estudou matemática, por isso seus trabalhos, a maioria dos trabalhos de genética da primeira lei de Mendel e segunda lei envolve estatística pura, um pouquinho da matemática, e ele estudou também história natural. Bom, pessoal, antes de entrar na primeira lei de Mendel, é necessário que a gente entenda algumas características que são fundamentais para a gente poder entender ao longo desse processo, que é o conceito de alelo e o conceito de gene, que embora na época ainda não era bem definida, aliás, em 1800 nem se sabia direito o que era o genoma, ainda não se sabia muito sobre os cromossomos, sobre a genética, Mendel antecipou alguns trabalhos que foi desenvolvido posteriormente, alguns anos depois. Então a gente precisa entender, pessoal, primeiro o que é alelo e o que é gene. O conceito de alelo são formas alternativas de um determinado gene que ocupam o mesmo loco, no caso aqui de cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que compartilham a mesma localização aqui na região gênica, E essa localização desses locos, eles compartilham o mesmo caractere, ou seja, aqui são representados por azinho, azinho, azão, azinho e azão, azão. Vamos dizer que nesse loco, os alelos aqui estão representando uma característica, por exemplo, da cor do cabelo. Esse daqui é a cor da pele. E o azão, azão poderia representar, por exemplo, a cor dos olhos. Então é fundamental que a gente entenda o conceito de alelo. E também o conceito de gene. O gene é um segmento da molécula de DNA, certo? É um segmento da molécula de DNA e ele é responsável pelas características que são herdadas geneticamente, ou seja, de geração em geração. Sabendo desses conceitos, a gente vai entender agora por que Mendel escolheu estudar as ervilhas, que é do nome científico Pisum sativum. Por que Mendel não escolheu uma planta maior? Uma sequoia, por exemplo? Ora, imagine ele passar. Uma sequoia dura mais de 100 anos, então não teria tempo dele ver a próxima geração enquanto ainda estivesse vivo. E as ervilhas, ela tem várias características, vários fatores que vão influenciar a escolha dessa planta. Primeiro que a ervilha ela é muito fácil de cultivar, Tem um fácil cultivo. Segundo que o ciclo de vida é muito curto. Estamos aqui falando de hereditariedade. Se o ciclo de vida é curto, vai gerar novos indivíduos, uma nova geração e assim por diante. Então Mendel conseguiu estudar todas as características que ele queria analisar na sua primeira lei de Mendel. E além disso, possui característica de fácil identificação. Então se Mendel quisesse estudar, por exemplo, a cor da ervilha, ele sabia
Se ele quisesse estudar a textura da casca da vagem, ele também sabia. Eram características visuais, que não dependia muito de técnicas de microscopia. Era algo macroscópico na época. E eu coloquei também aqui que possuía flores fechadas. Qual que é a importância das ervilhas possuir a flor fechada? Porque Mendel ele tinha certeza que aquelas flores analisadas, elas não fariam a polinização natural, mas sim a polinização artificial, que era feita manualmente pelo próprio Mendel. Então, se a flor era fechada, seria mais difícil ocorrer a reprodução entre elas no período em que ele quisesse. E, além disso, tem um alto índice de fertilidade. Uma vez que ocorre a polinização, rapidamente as ervilhas elas se polinizam e têm os próximos descendentes. Então, essas foram as principais características que levou o Mendel a estudar as ervilhas na primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, né? Então, pessoal, o que Mendel analisou? Mendel analisou 7 características fundamentais para sua primeira lei. Ele analisou a forma da semente, que poderia ser lisa ou rugosa, lembrando que a lisa era dominante, ou seja, aparecia na maioria das características, na maioria dos indivíduos a ervilha era lisa, e a rugosa aparecia em menos quantidade, ou seja, era recessiva, aparecia menos vezes. Ele estudou também a cor da semente, que ora era amarelo e ora também poderia ser liso, lembrando que amarelo era dominante, ou seja, aparecia mais vezes. E Mendel também estudou a cor da flor, que tinha a cor roxa, né, ou púrpura, e também tinha a cor branca na sua forma recessiva. Mendel também analisou a forma da vagem, que na maioria das vezes era inflada, assim também como a cor, que permanecia na maioria das vezes da coloração verde. E, no caso de recessiva, aparecia em menor proporção, era uma ervilha comprida e com a cor amarela. Para a flor e o ramo em si, Mendel analisou a posição das flores, que poderia ser axial, né, aqui nas axilas, e também isso aparecia em grande quantidade, muito mais em relação à recessiva, que era na terminal, e ele também analisou a altura da planta, né, que a maioria da planta tinha cerca de 3 metros, e aqui na parte recessiva, né, que aparecia menos vezes, possuía aí 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros. Então Mendel, para cada caractere desse, ele fez os seus experimentos. E lembrando que Mendel fazia isso com várias vezes, né? São várias formas que ele fazia, não era um único indivíduo, ele analisava 800 indivíduos, 400 indivíduos ao mesmo tempo. Então ele fez isso para cada característica. Ou seja, se ele faz isso para cada característica, a gente determina como monohibridismo. O que é hibridismo? Hibridismo é a fecundação, é a reprodução. Se ocorre reprodução, ocorre o hibridismo, ou seja, a mistura dos alelos. E mono significa um, né? Então é uma única característica estudada pelo monohibridismo, através da reprodução. Então Mendel estudou isso durante 7 anos. Ele fez esses experimentos várias e várias vezes e sempre chegava aos seus resultados, que a gente vai ver posteriormente. E como que Mendel fazia isso, né? Como eu falei, ele realizava milhares de experimentos, né? Ele literalmente pegava aqui o gameta da flor masculina e fecundava com o gameta da flor feminina e fazia a reprodução. No caso aqui para a cor, ele analisou a cor verde e a cor amarela no seu primeiro experimento, né, que deu origem à primeira lei de Mendel. Para a segunda lei de Mendel, ele analisou mais de uma característica, ou seja, ele analisava a cor, certo, amarela, e ele analisava também a textura. Podia ser lisa ou rugosa, isso vice-versa para a cor verde, mas isso é uma outra história, a gente vai ver no de hibridismo, né, que é a segunda lei de Mendel. Então Mendel lá praticamente, né, ou literalmente, ele burlava as leis da natureza.
Então ele fazia o papel do polinizador. Ele com a tesoura arrancava a parte reprodutiva da flor e acoplava a parte reprodutiva da outra flor, e com o pólen, né, com a ajuda de um pincel, ele pegava o pólen e fazia a fecundação. Isso ele fez com várias combinações, né, para cor, para forma, para textura, para planta. Ele fez com aqueles todos os experimentos. Foram 7 características que foram analisadas por Gregor Mendel. E aí, Mendel chega no seu experimento com a cor da ervilha. O que ele chamou de P. O que seria P? Seria a geração parental. Então ele pegou aqui 2 ervilhas puras, né? Uma de cor amarela e uma de cor verde. Se eu falo que a ervilha é de cor pura, cada uma tem uma característica aqui analisada, que seria a cor. Eu estou falando de um indivíduo homozigoto, porque ele tem características únicas. YZ, 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 YZ. Quando Mendel fez o cruzamento entre essas 2 ervilhas, ele teve o seu segundo resultado, que ele chamou de F1, que seria filhos 1, advindos da reprodução da ervilha amarela com a ervilha verde. E aí, Mendel viu que todas as ervilhas nasceram amarelas. E aí ele ficou se perguntando por quê. Como que ele iria explicar? Ora, eu cruzei uma ervilha amarela com ervilha verde e todos os indivíduos nasceram amarelos? Mendel não conseguiu explicar, ficou atordoado com isso. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe que depois ele mesmo sacou lá na década de 1800. Que esses indivíduos agora já não eram mais homozigotos. Como ocorreu a reprodução, um gameta, né, um alelo, aliás, daqui, vai se misturar com outro alelo. E o indivíduo que era puro já não vai mais ser. Ele vai ser um indivíduo heterozigoto. Então, ele determinou que a cor amarela, ela é dominante. Por isso, todos os indivíduos nascem de cor amarela. Então, a cor amarela domina em relação à cor verde. E aí, os indivíduos que antes eram homozigotos, agora são heterozigotos. Beleza. Mendel continuou com seu experimento. Agora, Mendel fez o que a gente chama de retrocruzamento. O que é isso? Cruzar os indivíduos advindos da geração parental que foram originados aqui na F1, ou seja, filhos 1. Ele pegou esses 2 indivíduos, fez o cruzamento e chegou nesse resultado. E daí ele percebeu que a ervilha verde, ela voltou a aparecer, só que em menor proporção. Ou seja, Mendel disse na época, a cada 3 ervilhas amarelas, uma ervilha nascia verde. Ou seja, a ervilha verde tinha um caráter recessivo. Fazendo o quadro de Pinet, né, a gente vai ter esse resultado. Se eu cruzar YZ com YZ, vai dar YZ, YZ. YZ com YZ vai dar YZ, YZ. YZ com YZ vai dar YZ, YZ. E YZ com YZ vai gerar de novo um indivíduo recessivo. Ou seja, eu volto para o que era inicial. A característica, ela reaparece. Então, a cor verde foi determinada por Mendel como recessiva. Então, como o YZ da cor amarela é dominante, os indivíduos que nascer com esse alelo vai ter características de cor amarela. Tudo bem? Beleza. Lembrando aqui, gente, que quando eu falo de YZ, a gente está falando de genótipo e de fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo é representado pela letra, ou seja, são os alelos. E o fenótipo aqui, no caso, é a característica que eu quero estudar. No caso, seria a cor da ervilha amarela e da ervilha verde. E a conclusão de Mendel foi o seguinte: opa, se a cada 3 indivíduos amarelos, um é verde,
significa que 25% dos indivíduos são YZ, 50% dos indivíduos são heterozigotos aqui, né? Eles já têm características do pai e da mãe, eles já se misturaram, então representando 50%. E 25% dos indivíduos, ou seja, um quarto a cada 4 indivíduos, um é verde, né? 25% são recessivos. Foi essa a conclusão que Mendel chegou a princípio. Então Mendel disse na época, os fatores que coincidiam, aqui gente, coincidiam, uma característica, segregam-se na forma dos gametas. Estes, portanto, são puros em relação a cada fator. O que isso aqui está dizendo? Justamente isso, pessoal. Os fatores, eles segregam, ou seja, eles separam. Eles são puros, só que depois eles se reúnem. Então, eles se separam, geram um indivíduo híbrido, né, com características do cruzamento, e depois eles voltam a reaparecer. Então eu tenho ali a separação dos alelos, com o tempo eles voltam a reaparecer. Então foi isso que Mendel falou, segregam. Essa foi a conclusão de Mendel. Só que na época, pessoal, apesar de todo o esforço e trabalho de Mendel dedicado durante 7 anos, ainda assim o seu trabalho ele não foi reconhecido. Ele só foi reconhecido depois de 30 anos por esses 3 indivíduos aqui, né? Que a gente vai falar o nome de cada um. Na época, Darwin era contemporâneo de Mendel, né? Ou melhor, Charles Darwin, né? Já que Darwin ele era austríaco. E na língua inglesa, o V, o W, né, não tem som de V, tem som de U. Então muita gente fala errado, não é Charles Darwin, é Charles Darwin. Eles eram contemporâneos, Mendel lia todos os seus trabalhos, incluindo a Lei das Espécies, ele anotava todas as características. E lembrando que Darwin também, ele queria saber um pouco também como que ocorria o processo de características passadas de geração em geração. Só que Darwin não conseguiu, não conseguiu. Isso foi feito por Mendel, que apesar de não ser reconhecido, posteriormente, após a sua morte, ele foi reconhecido. Mas por que Darwin não leu o trabalho de Mendel? Primeiro porque a língua que Mendel escreveu seus trabalhos, né, o wallpaper, assim por dizer, era alemã. E na época a língua falada era inglesa para publicação científica. Então o trabalho alemão não tem muitas suas credibilidades, né, na época. E também imagine pegar um trabalho com muita matemática, porque Mendel escreveu muito cálculo, muita matemática. O cientista já não queria nem, né, se prontificar a ler. Então Darwin foi contemporâneo. Mendel era um grande fã e acabou sendo frustrado por não ter recebido uma devolutiva do seu trabalho. E aí, posteriormente, Mendel não queria mais estudar as ervilhas, acabou morrendo, né, de problemas renais, e só foi reconhecido mais depois, né, mais de 30 anos, por o Hugo Vries, né, que ajudou bastante e reconheceu que Mendel estava certo na época, que Mendel tinha trabalhos que tinha grande importância na área da genética, assim como Carl Coors, que também reconheceu os trabalhos de Mendel, e mais recentemente o Erich von Chemack, que também é reconhecido como um dos precursores para o reconhecimento de Mendel para o pai da genética. Então, gente, vamos a alguns exemplos práticos como que cairia questões no Enem ou como que cai os conteúdos de genética da primeira lei de Mendel, né? Lembrando que a primeira lei de Mendel, apesar de ter um pouquinho de cálculo, não é a coisa mais difícil da questão. Vamos deixar claro que matemática é só um agregado aí, né? O que é mais complicado às vezes para os alunos não é nem a questão da matemática, é a questão da interpretação de texto que cai na questão.
Você tem que pensar um pouco. Então eu trouxe aqui uma espécie de fungo, né? Que é um fungo gasteroide do gênero Geastro. Essa espécie é o Geastro triplex. É o fungo que eu trabalho inclusive no laboratório. Eu trabalho com micologia. E esses dois fungos, eles geralmente têm os esporos pretos, certo? Ele tem os esporos pretos, só que pode ocorrer variação entre os esporos. Ele pode ter uma coloração marrom, ele pode ter uma coloração esbranquiçada, enfim. Então eu fiz uma questão aqui, que eu chamei de questão 1, que traz o seguinte. 2 geastro triplex de esporos pretos, então aqui você tem o pai e a mãe, cruzam e nascem um geastro triplex com esporos marrons, de caráter recessivo. Gente, quando vocês lerem a questão, vocês já vão guardando a informação. Que informação que eu tenho aqui? Eu já tenho que o geastro triplex de esporo preto, ele tem caráter dominante. Ou seja, ambos aqui de esporo preto vai ter um Azão ou Yzão ou Bzão. Lembrando, pessoal, que o alelo ele pode ser representado por qualquer letra. Pode ser a letra K de Cairo, pode ser a letra K de Kaline, pode ser a letra L de Leão, a letra M de Maiara, enfim. Não importa qual letra que você vai nomear, contanto que seja uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Mas vamos nomear aqui como Azão, Azinho. Então, eles têm um caráter dominante, então vai ter um desses alelos. Só que o filho dele, né, nasceu um geastro triplex que tem esporos marrons, que tem um caráter recessivo. Ou seja, é Azinho, Azinho. Vamos à resolução dessa questão. Sabendo disso, o que a gente tem certeza? A gente tem certeza que a mãe vai ter um Azão, porque tem esporo preto e tem caráter dominante. O pai também vai ter um Azão. Só que aqui eu posso ter tanto um Azão como um Azinho, tanto um Azão como um Azinho. Eu tenho 50% de chance. Só que uma das coisas dessa questão é que ela traz que o esporo marrom tem caráter recessivo. Se para ter um caráter recessivo, ele só pode ter alelos Azinho, Azinho. Ou seja, obrigatoriamente, ele vai ter que ter um alelo Azinho da mãe e um Azinho do pai. Então, Azinho do pai, Azinho da mãe. E vamos fazer então o quadro de Pinet. Azão, Azão vai dar Azão. Azão, Azinho, Azão, Azinho. Azinho, Azão, Azão, Azinho. Azinho, 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 Azinho. Ou seja, eu tenho 25% ou 1/4, 1 a cada 4 indivíduos tem a chance de nascer um geastro triplex com esporos marrons. Viu que não é uma questão muito difícil e que a matemática aqui no caso ela é tranquila? Eu coloquei várias possibilidades porque a questão pede para demonstrar. Se a questão lá no Enem tivesse pedindo em porcentagem, seria 25%. Ou se em outro vestibular tivesse pedindo em fração, seria 1/4. E assim por diante. Poderia várias possibilidades de acontecer. Aqui eu trago uma questão que ela é que cai muito no Enem, muito no vestibular e muito em exercício que envolve a primeira lei de Mendel, os caráteres genéticos, né? Que é o albinismo. E na questão fala que o albinismo ele é recessivo. E fala assim, um homem albino casa com uma mulher não albina. Então nós temos aqui um homem albino, ele casa com uma mulher não albina, que possui uma mãe albina. Então a mulher desse homem possui uma mãe que é albina. E a questão pede, qual é a chance do filho ser albino? Essa questão, ela é muito fácil também, pessoal. Parece coisa de outro mundo, mas igual eu falei para vocês, a questão aqui é a interpretação. Vamos ler com cuidado e já circulando? Eu já tenho uma informação que o albinismo ele é recessivo. Ou seja, o homem aqui, ele vai ser Azinho, Azinho. Vamos começar logo pela mulher que é mais fácil, né? A mulher ela não é albina, então ela vai ter um Azão. E ela pode ter qualquer coisa aqui, ou Azão, Azão, ou Azão, Azinho. O homem, eu já sei que ele é Azinho, Azinho, porque ele tem albinismo. Então ele vai ser totalmente recessivo. Ele vai ser Azinho, Azinho. Só que eu tenho que lembrar que a mãe da garota, da mulher aqui, ela é albina.
Se ela é albina, ela é azinho também. E se a filha já tem um azão, porque é dominante e não gerou a característica de albinismo nela, ela só pode ter um alelo da mãe, que é o azinho. Então a gente faz o quadro, dá azão azinho, azinho azinho, azão azinho e azinho azinho. Eu tenho aqui então 50% de chance de nascer com albinismo. Então aqui vai ter um filho que tem 50% de chance de nascer com características de albinismo. Viu que não é lá essas coisas? Então a primeira lei de Mendel é justamente isso. Ele analisou uma única característica, que é chamado de monohibridismo, um único caractere. Na segunda lei de Mendel, que a gente vai ver na próxima aula, ele já começa a misturar as características. Uma ervilha verde com textura rugosa, uma ervilha amarela, então já tem um caráter de cor amarelo, textura lisa e uma ervilha amarela com textura rugosa. Então ele junta as características para mais de uma. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Retornem o vídeo, olha direitinho a primeira lei de Mendel, qual que é os principais pontos, quais foram a conclusão de Mendel, quais foram as características que Mendel estudou, né? O que é gene, o que é alelo, isso tudo é importante para a gente dar continuidade na segunda lei de Mendel e resolver alguns exercícios. Lembrando que a gente vai passar uma lista de questões. Nessa lista de questões é óbvio que vai ter matemática, porque imagine a genética sem matemática, não tem como. Vocês viram aí que Mendel utilizou várias características e utilizou muita matemática para poder explicar a primeira lei. Então não vai ser diferente nos exercícios. Genética não é complicado, o problema às vezes é um pouquinho da interpretação e a matemática ela sim é consequência, tá bom? Então a gente vai passar uma lista multidisciplinar e interdisciplinar, por melhor dizer, com questões que abordam características da biologia, propriamente dita da primeira lei e da segunda lei posteriormente, e com conteúdos específicos da matemática, de porcentagem, estatística e tudo mais. Então galera, grande abraço e até a próxima.